Olha só, Anderson e Marcelo estão treinando para uma competição de natação e vão atravessar um rio. Anderson nadará de A até B e Marcelo de A até C. De acordo com o problema, que medidas precisamos determinar? Bom, senhores, nós precisamos, de acordo com, com o nosso problema, o que nós sabemos, esse. Vamos colocar esse aqui em vermelho? Vermelho aqui, ó. Nós sabemos esse lado aqui, ó, o lado AC, e nós sabemos o ângulo. E nós não sabemos aqui, ó, esse lado, o segmento AC aqui, e esse segmento aqui, ó, AB. Nós precisamos calculá-los. E são as primeiras coisas que nós precisamos. Vamos marcar aqui, ó. Eu já deixei separadinho aqui, ó. Pam, 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 pam. Vamos passar para cá isso aqui. São os dois, as duas incógnitas aí do meu problema. Eu preciso calcular isso. E daí ele quer saber, ó, sem considerar a correnteza e sabendo que os atletas se deslocarão em linha reta, conforme indicado na figura, quantos metros cada um terá que nadar. Para resolver esse problema, consulte a tabela trigonométrica e utilize os valores com aproximação na segunda casa decimal. Bom, como que eu vou fazer isso aqui, senhores? Olha só, o que, que é que eu tenho? A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o que, que eu tenho aqui, né? No meu problema. O que, que eu tenho? Eu tenho o ângulo. Então, ó, coloca aqui ângulo. Alfa igual a 40 graus. Ok. Hey, hey, hey. O que, que mais que eu tenho? Se lembrem, senhores, em relação a esse ângulo. Como eu tenho um ângulo aqui, ó. O que, que é isso aqui, ó, em relação a esse ângulo? Cateto adjacente? Muito bem, isso aqui é o cateto adjacente. Não precisa escrever cateto adjacente. Tu vai ali e escreve, ó. Professor, cateto começa com C. Cateto adjacente. Isso aqui vale 40 metros. E o que, que é que eu quero saber, jovens? Olha só, eu quero saber, em relação a esse ângulo, isso aqui é o cateto adjacente. O que que é então? Bom, a hipotenusa a gente não precisa ter dúvida, né, jovens? A hipotenusa, vamos chamar ela de Hzinho, H da hipotenusa. E o que que é isso aqui que sobrou? Isso aqui é o cateto oposto, Oposto. ok? Então aqui, ó, eu não sei o cateto oposto. Vamos colocar um ponto de interrogação. E eu não sei a minha hipotenusa. Ou seja, eu preciso calcular aqui, né, o cateto oposto e o cateto hipotenusa, que já foi aqui, que está escrito aqui em cima. Agora, a primeira coisa que eu pergunto para os senhores, vamos até trocar de cor, vamos colocar uma outra corzite aqui, ó. Vamos fazer em verde. Qual relação trigonométrica que eu conheço que relaciona o ângulo e o cateto adjacente? Quais são as duas relações. Já estraguei, né? Deu spoiler, professor. Quais são as relações trigonométricas que eu conheço que relacionam o ângulo e o cateto adjacente? Alguém tem alguma ideia? Nós temos duas, né? A primeira delas é. Bom, primeira só porque eu quero resolver aqui, não tem uma ordem particular. Seria, por exemplo, o cosseno desse ângulo, cosseno de 40 graus. Como que nós calculamos o cosseno, jovens? O cosseno de um ângulo Cateto adjacente dividido pela hipotenusa? é o cateto adjacente. Olha, vamos botar uma cor aqui, galera. Vamos fazer isso aqui, ó. O cateto adjacente, colocaremos ele em verde. Não, não vamos colocar em verde nada, vai ficar assim. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
Quanto que dá isso aqui, senhores? Agora vamos calcular aqui, ó. Desculpa, calcular ainda não, né? Primeiro vamos colocar os valores que nós conhecemos aqui, ó. Cosseno de 40 graus. Isso aqui igual. Cateto adjacente, eu sei aqui que é 40. Dividido pela hipotenusa aqui, ó. Que eu não sei quem é. Vamos aqui, ó. Tan. E tenho que resolver essa equação linear aí, ó, de primeiro grau. Coisa simples. Eu isolando aqui, olha só. Eu vou ter H vai ser igual a 40 40 aqui, ó, dividido pelo cosseno de 40. Vamos só aumentar isso aqui, tá muito pequeno, nem tá cobrindo 40 aqui, ó. Tá aqui. Bom, daí a gente precisa ir ali na nossa tabela para encontrar. A gente vai aqui na tabela, vamos aqui, ó, voltamos um pouquinho na tabela. Vamos dar uma olhada. Quanto que vale o cosseno de 40 graus? Cosseno de 40 graus está aqui, ó. Olha aqui, ó, cosseno 40 graus, esse valor que está aqui é 0,766. Vamos voltar para cá. Ele está dizendo, consulte essa tabela, utilize os valores com aproximação na segunda casa decimal. Na segunda casa decimal, vamos colocar aqui, ó, cosseno de 40 graus, isso aqui é igual a 0,78. Então o H aqui, ó, vai ser igual a 40 dividido por 0,78. Vamos fazer isso aqui, dividido por 0,78. Isso aqui vai dar aproximadamente aproximadamente 51,3. 51,3 metros, vou arredondar. Ele disse duas casas, se quisesse. Mas se aqui eu já arredondei na segunda casa, aqui não tem muito sentido eu apresentar três casas. Mais uma casa decimal. Então aqui está a primeira das respostas, jovens. Calculei aqui a hipotenusa. E isso aqui corresponde ao Anderson, né? O tanto que andou. Deixa eu só botar pra cá. Vamos colocar aqui, ó. O Anderson. Ah, não. Esse aqui é o Marcelo, desculpem. Marcelo. E o Anderson? Bom, o Anderson é. O que eu conheço que relaciona o ângulo, o cateto adjacente e o cateto oposto, que eu não sei, é a tangente, né, meus jovens? A tangente aí desse problema. O que é a tangente? A tangente é o cateto oposto, que no caso aqui é 40 graus. Desculpa aqui, o cateto oposto que é AB, que eu não sei, que é esse valor aqui que eu não sei, é o cateto oposto, eu não sei, dividido pelo cateto adjacente, que é 40. Então, o que eu vou ter aqui, ó, no segundo caso, é esse valor aqui, senhores. Então, o AB vai ser 40 vezes a tangente de 40. A gente vai lá na nossa tabela trigonométrica, mais uma vez ali, ó. Tangente de 40, vamos ver, 40, tangente de 40. Pai, não é 33,6, é 33,5 metros.
33, eu já vou dar uma olhada ali, já vou. É 0,8, 0,830, 0,8391. É, possivelmente. Existe, vamos escrever aqui, ó. A tangente de 40 graus é igual a 0,8391, é duas casas, 0,84 então, que é arredondamento de duas casas. Vamos fazer aqui então, é 40 vezes 0,84. Isso aqui é igual a 36,6, tá? Duas casas é isso aqui mesmo. E esse aqui é o valor, é o quanto que o Anderson tem que nadar, que equivale aí ao segmento AB. E é isso aí que eu queria mostrar para os senhores. Tem que ter paciência aqui, identificar o que é cada cateto em relação ao ângulo que tu tem. É preciso, isso é o mais difícil nesse tipo de questão, né? Porque as contas aí, a parte operacional é muito simples. Então tá, meus jovens.